Olá, vamos conversar com a vereadora Valentina, a mais nova eleita nesta legislatura. Valentina é produtora, professora, ativista e envolvida nas causas culturais. Valentina, como você espera trabalhar nessa legislatura nas causas que você defende? Primeiro, Eliane, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite, por essa oportunidade de falar sobre esse desafio, né, que vem nos próximos 4 anos, mas principalmente de uma área que eu sou apaixonada, que é inerente à minha vida, que confunde muito com a minha história, com a história da minha família, que é a cultura. Assim, para mim é um grande prazer poder chegar à Câmara dos Vereadores hoje, sendo a mais nova vereadora, né, dessa legislatura, enfim, sou a mais nova de idade, né, lá na Câmara agora, e poder falar com muita tranquilidade que serei e defenderei a cultura como um braço forte dessa cidade. Acredito que Foz tem um potencial turístico, artístico, cultural muito grande e ele precisa ser explorado, a gente precisa dar vazão para ele e pensar políticas públicas qualificadas da cultura da cidade. A gente entende que nos últimos anos tiveram muitos avanços, mas acho que a gente ainda tem muito desafio pela frente. Eu lembro que o pessoal da cultura, eles estavam ansiosos, né, para saber quem iria defender a causa cultural, né? Entrou você e eles se sentem confortáveis. Que bom. Isso é muito bom. Fico muito feliz, para mim, de fato, é uma honra poder saber, e quando me falam, você é a vereadora da cultura, para mim é um grande orgulho, é uma grande honra. Eu sou de uma família de artistas e essa trajetória de 30, 40 anos, né, de transformação da cidade, a gente acompanhou produzindo cultura, né? Então eu, como um filho de uma relação que nasce através de 2 artistas, a minha mãe, produtora cultural na época, convida o meu pai para vir fazer um espetáculo de teatro através da companhia dele, que era de Londrina. Meu pai só veio para cá, nunca mais voltou embora, e desde então, né, veio para a inauguração do Teatro Barracão, né, há 32 anos atrás, e nunca mais voltou nem para pegar as roupas, né? Ficou por aqui e constrói de fato a arte e a cultura aqui. Eu, como uma herdeira de tudo isso, né, desse legado artístico-cultural, não poderia me sentir mais honrada do que agora contribuir não só como produtora, como ativista, mas também dentro da Casa de Leis, aí defendendo com unhas e dentes a cultura da cidade. E você acha que essa parte cultural vem do berço? Com certeza, sim. O meu primeiro prêmio como atriz revelação no Festival de Teatro, eu ganhei aos 7 anos de idade aqui em Foz. Então eu já estava, né, nos palcos, já estava concorrendo, por muitos anos eu fiz televisão também, comerciais, enfim, eu acho que essa coisa da arte sempre teve muito presente na minha vida. Então a gente tem fotos desde muito criança nos palcos do Teatro Barracão, a gente tem uma relação muito familiar com aquele espaço, por ser, né, um lugar onde o meu pai veio para inaugurar, enfim, a gente sempre ensaiava lá na época, enfim, ganhei o meu prêmio naquele palco. Então eu acho que é uma coisa muito ligada mesmo à minha vida, à história da minha família, enfim, todas as minhas tias trabalham com cultura, todos os projetos sociais que a gente fez e faz são projetos que usam a arte como instrumento e como veículo de transformação. Então é desse berço que eu venho. Então se eu chego hoje à Câmara de Vereadores, é também graças a um movimento cultural muito forte que a gente sempre promoveu. E como você avalia o segmento cultural hoje? Bom, como eu falei, eu acho que a gente teve muitos avanços, assim, eu entendo que teve alguns atores que chegaram na cidade que trouxeram outras perspectivas para o que diz respeito à arte. Acredito que teve muita luta de muitos anos aí dentro do próprio movimento institucional, né, quando a gente fala sobre a Fundação Cultural, enfim, quando a gente fala sobre o Conselho Municipal de Cultura, muitos avanços, o próprio Conselho de Patrimônio, mas acredito também numa mentalidade muito aguçada, né, do próprio espectador, aquele que vai até a cidade. A gente costuma dizer aqui, enquanto movimento cultural, que tudo que você produz aqui em Foz tem um apelo muito grande, as pessoas querem ver, as pessoas querem saber. Eu acho que Foz já careceu muito mais de artistas, de um movimento cultural forte e presente, mas tem sido fomentado a cada dia. E isso quem ganha é a cidade. Acredito também a uni-la como um grande divisor de águas, né, no que diz respeito à pluralidade da cultura, porque a gente sempre
honra, né, falando que a cidade é uma cidade muito cosmopolita, enfim, a gente sente isso andando na cidade e tal, mas no que diz respeito ao movimento cultural, ter essas novas linguagens, né, da cultura na cidade voltada aos povos da Latinoamérica, né, da América Latina, trouxe ainda uma perspectiva ainda mais plural, né? Então, se antes a gente tinha aqui a presença de movimentos culturais de Foz do Iguaçu, agora a gente tem um grupo de folclore latino-americano, enfim, a gente tem atores que vêm de todos os lugares para fazer curso de cinema, de música, enfim, acredito que a Unila também foi um divisor importante de águas, não só no que diz respeito, né, a essa coisa da política universitária, mas também da política cultural. Eu vejo muita inclusão nesses eventos culturais, em toda a cultura, né? E eu queria que você falasse um pouco da sua história com o Teatro Barracão, porque como você falou, né, a sua mãe era produtora cultural, trouxe seu pai nunca foi embora, nunca voltou, né? Sim, essa história é uma história muito assim, feliz pra gente, porque a gente entende que a nossa história com o Teatro Barracão é uma relação muito familiar mesmo, né? Então, quando você pergunta, por exemplo, pra minha irmã qual é a dimensão do Teatro Barracão na vida dela, ela sempre fala que é casa, né? E a gente tem muito essa relação maternal com aquele espaço, porque é o lugar onde abrigou muito dos nossos desejos e anseios enquanto movimento cultural. E não nesse sentido de pertencimento, da gente ser dono de algo que é da cidade, aquilo é um prédio público, e a gente honra muito ele ser um patrimônio histórico da cidade, e a gente sempre incentivou que as pessoas vissem ele com esse know-how, né, com esse espírito, mas muito no sentido de ter um cuidado com aquilo, por a gente entender que é muito importante. Como eu falei, a nossa história, né, com o Teatro Barracão não começa comigo. A minha mãe era servidora da Fundação Cultural, né, na época da inauguração. O teatro é datado em setembro de 93, né, como a inauguração. Teve uma obra que demorou bastante tempo, né? Isso tudo eu lembro, eu não era viva em 93 ainda, eu nasci em 97, mas eu tudo, né, vejo as reportagens. Meu pai guarda muito acervo, tem muitas fotos daquela época da construção, enfim, e ele sempre conta que foi um projeto que era para a construção de outros teatros municipais, né? Um projeto ali que contava com outros teatros Barracão. E a minha mãe, na época, trabalhava na Fundação Cultural, e ela conta que eles procuraram o grupo de teatro do qual meu pai pertencia, que é o Cemitério de Automóveis, né, do Mário Bortolotto. Enfim, eles faziam essa composição desse grupo em Londrina, e a minha mãe, através de um telefonema, ligou, contratando eles para vir apresentar na inauguração do Teatro Barracão. E daí se cortaram as fitas, né, enfim, inauguraram o Teatro Barracão, e o meu pai, né, se apaixonou pelo espaço. Meu pai sempre fala da energia do Teatro Barracão, né, que tem essa coisa de ser um dos lugares mais altos da cidade, tem uma energia muito boa, e pelo que ele conta, ele se apaixonou por aquele espaço, né, e acabou plantando todas as árvores, enfim, tem uma relação de cuidado e pertencimento com aquele espaço. E as minhas primeiras lembranças lá é isso, assim, engatinhando desde muito cedo, fazendo os nossos primeiros cursos de teatro lá, enfim, ganhando o meu prêmio. Então a nossa relação, depois de um tempo, quando a gente parou de produzir teatro, mas continuou produzindo projetos sociais. Eu fui formada protagonista juvenil também nos palcos do Teatro Barracão, então a gente mudou de status, né? Eu deixei de ser uma aluna de teatro, passei a ser professora de teatro nos palcos do Teatro Barracão, então comecei, né, a dar aula de iniciação teatral. Então toda a minha primeira experiência enquanto professora, quando ainda não era concursada da prefeitura, foi como professora de teatro lá no palco do Teatro Barracão, e depois a gente incorporou no Centro de Cultura Popular, através da marca do governo federal, que é o Ponto de Cultura, a cultura popular mais voltada à política do Maracatu, né? Exportamos lá de Recife, lá de Londrina também, né, essa pegada do Maracatu. Foi lá que eu me tornei batuqueira do Maracatu, nos palcos do Teatro Barracão, que a gente completou 10 anos, né, de grupo de Maracatu, e depois tive a oportunidade de fundar o coletivo de empoderamento feminino, que é o Maracatu das Mulheres, né, que é o BAC Mulher, lá no Teatro Barracão. Então, quando me perguntam da minha história com o Teatro Barracão, de fato o Teatro Barracão serve como palco para a gente fazer os nossos projetos saírem do papel, né? Ao passar do tempo me tornei produtora cultural e passei a ocupar dentro do Centro de Cultura Popular um lugar mais de captadora de recursos, enfim, nesse lugar mais dos bastidores, mas como a gente é uma equipe muito pequena, nunca pude falar, vou fazer só isso. Então somos nós que limpamos, somos nós que cuidamos, somos nós que produzimos, somos nós que apresentamos, e assim por diante.
Valentina, como você fez para juntar tantos artistas de diferentes nichos, gastronomia e com grande inclusão no Café com Teatro? Bom, acho que essa é a grande ideia do Café com Teatro. Assim, a gente costuma dizer que o Café com Teatro é o palco da diversidade, né? Esse projeto que eu herdei há algum tempo, tenho muito orgulho de dizer que assumi a responsabilidade do Café com Teatro, né, desde os meus 15 anos de idade, e na época existiu muita resistência por ser muito jovem, que a gente iria conseguir manter as tradições, as raízes do que era o Café com Teatro, que na época que a gente lançou ele era um grande café da tarde da nossa família, né? Então, que tinham muito essa dúvida, vai continuar sendo o que era, vai continuar, né, mesmo com essa pegada mais jovem que eu sempre faço questão de colocar, vai manter sendo o que era. E acho que a grande pegada do Café com Teatro é essa reunião. Já me perguntaram, é um sarau? Bom, não é um sarau, mas é de fato um grande festival onde a gente consegue reunir muitas linguagens artísticas da cidade. Acho que e o que é mais bonito no Café com Teatro é que sempre foi muito orgânico, assim, a partir do momento que a gente abriu as portas para as linguagens artísticas, começou a surgir gente da fotografia, da literatura, da música, da dança, enfim, de tudo, né, da própria gastronomia, que também, né, estava ali, gente querendo fazer exibição de cinema, então muitas coisas dentro desse espectro que é da arte. A gente sempre intitulou o Café com Teatro como a festa das artes, né? Então é abrigo, é lugar do Café com Teatro, essa pluralidade. Quanto mais diversidade, né, nessas linguagens tiver, melhor. E é difícil a organização? Bom, a gente sempre se diverte muito. A gente costuma dizer que organizar o Café com Teatro não tem muitos desafios,